Ok, cabeças, vamos aí a mais uma resenha, sim, desta vez da atividade online sobre função quadrática. E a partir desta resenha você vai poder responder uma outra atividade, ok? Também online, sobre este mesmo assunto, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos nessa. Plau! Tá aí a atividade online sobre função quadrática, sendo que a primeira questão aqui não trata de função quadrática, trata da função afim, ok? E aí nós temos a função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função f de reais em reais, definida como f de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Beleza. Como o gráfico da função afim é uma reta, o coeficiente a representa a inclinação da reta em relação ao eixo x. E o termo b representa o ponto onde a reta corta o eixo y. E aí vem a pergunta. Na figura a seguir, a reta R representa graficamente a função. Então, qual função está sendo representada por esta reta R aqui? É uma dessas cinco. E aí nós vamos descobrir por eliminação. Como? Veja que a questão começa dizendo que a função afim é uma função y igual a ax mais b. Essa aqui é a forma genérica da função afim. E diz que este a aqui é o coeficiente angular. Nos diz se a reta sobe ou se a reta desce. Quando é que ela sobe? Quando a é maior do que zero, nós temos uma função crescente. E quando a é menor do que zero, ou seja, esse coeficiente a aqui é negativo, ok? Nós temos uma função decrescente. Então, quando você observa aqui esta reta, você observa que ela está subindo. Nós temos aqui uma função crescente, o que nos diz que esta função, ou que a função representada por esta reta, é uma função com a positivo. Dito isto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar todas aquelas que têm A negativo, né? Então, eu vou eliminar aqui a letra A, que tem menos 1,5x, não é? Vamos eliminar a letra A e vamos eliminar também a letra B, que tem menos 3x. Já vimos que esta é uma função crescente, o gráfico sobe. Beleza. A outra informação é com relação ao termo B. É o que fala aqui, né? O termo B representa o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, onde é que a reta está cortando o eixo Y? Vamos olhar aqui. O eixo Y é o eixo vertical, está cortando aqui no menos 3. Então, a função que representa este gráfico deve ter o menos 3 como termo B. Então, quem é que tem o termo menos 3 como termo B? Está aqui, letra D ou letra E. Então, a gente já elimina aqui letra C, que tem quanto? 1,5. Não pode ser letra C mesmo. Agora, a gente já pode eliminar mais uma. Qual? Não pode ser letra E, cabeça. Por quê? Porque esta função da letra E não é do primeiro grau. Ela é uma função do segundo grau. Ela não está neste padrão AX mais B. Então, só pode ser quem aí, cabeças? Só pode ser letra D. Sim. Tranquilo? Então tá aí, veja que a gente resolveu por eliminação, não é? Descobrimos que esta reta aqui representa a função y igual a 2x menos 3, ou seja, uma reta que sobe, porque tem a positivo, passando pelo menos 3 aqui no eixo y, certo? E vai subindo aqui de 2 em 2, olha. 2, 2 e assim por diante. Belezinha então. Vamos aí para a segunda questão, que agora sim é uma questão envolvendo a função quadrática. E começa dizendo, ó, a função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, é uma função polinomial do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Este formato que a gente viu aqui na letra E, sim. Onde a, b e c são números reais e a não pode ser zero. A é diferente de zero. Beleza. O gráfico da função quadrática é representado por uma parábola. E, dependendo do valor de a concavidade da parábola pode ser voltada para cima ou para baixo. Ok? Assinale a alternativa cuja função é representada pelo gráfico
a seguir. E como é que está o gráfico desta função? Está com a concavidade voltada para cima, o que nos indica que nós temos aí uma função com A positivo. Como assim, professor? Quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Mas quando A é negativo, A é menor do que zero, nós temos a concavidade voltada para baixo. Qual é o caso que nós temos aqui? Nós temos aqui este primeiro caso aqui, A positivo. Semelhante ao que nós vimos na questão anterior. Na função afim, a gente tinha o A positivo, a reta subindo. Aqui, função do segundo grau, se nós temos A positivo, concavidade voltada para cima. Então, o que é que eu vou fazer? Vou desconsiderar todas as funções aqui que tem o A negativo, certo? Essa letra D e essa letra E, elas indicam concavidades que estariam voltadas para baixo. Então, vou eliminar a letra D e letra E. Belezinha? Então, vamos continuar aqui por eliminação. Beleza. A outra informação que nós temos, é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Lembra que na função afim, o termo B nos indica o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. E nós, na questão anterior, descobrimos que o B aqui era menos 3. E por isso nós consideramos esta função aqui, sim. Na função quadrática, este ponto, o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, é determinado pelo termo C. Ok? É determinado pelo termo C. Então, eu vou marcar a função onde o termo C equivale a o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Esse gráfico aqui está cortando o eixo Y, onde? No menos 4. Então, eu vou desconsiderar as funções que não tem esse menos 4 aqui, Eu vou desconsiderar quem? A letra C. Letra C aqui tem o quê? Mais 4. Ok? Então, não pode ser esta função aqui. Vamos desconsiderar. Então, eu estou entre letra A e letra B. Novamente, eu posso eliminar mais uma. Qual? Eu posso eliminar a letra A. Por que eu posso eliminar a letra A? Porque esta letra A aqui não é uma função do segundo grau. Ela é uma função do primeiro grau, E nós estamos, nesta questão 2 aqui, trabalhando com a função quadrática, a função do segundo grau. Por isso que o gráfico é uma curva e não uma reta. Então, eliminamos a letra A e ficamos aqui com a letra B. Y igual a x ao quadrado menos 4. Esta função está sendo representada aqui graficamente, por esta parábola. Beleza? Veja que as raízes, menos 2 e 2, são dois números que, multiplicados, dão o termo C. Menos 2 vezes 2 igual a menos 4, que é o termo C que nós acabamos de ver aqui. Belezinha? Tudo bem, então. Partimos agora para a terceira questão. Para encontrar as raízes da função quadrática, conhecidas também como zeros da função, é necessário dominar as equações do segundo grau. Beleza. Para resolver uma equação do segundo grau, há vários métodos, como a fórmula de Bhaskara e a técnica da soma e produto. E aí vem a questão. Usando o método que julgar mais adequado, encontre as raízes da função y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos encontrar os zeros, ou seja, as raízes desta função. E para isto, a própria questão diz que você, para calcular os zeros de uma função, você precisa dominar as equações do segundo grau. Ou seja, a gente transforma esta função em uma equação como? Igualando y a zero. No lugar de y, eu vou colocar quem? Eu vou botar zero. Zero é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Agora, a gente sabe que é muito mais comum que este zero esteja no segundo membro, ok? Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a equação do segundo grau achando suas raízes, ok? Para isto, eu vou destacar aqui quem são os valores de A, B e C. A, você está vendo aqui que é 2. B, nós temos aqui o 3. E C é igual a menos 2.
Tudo bem. Eu vou fazer isto como, vou aqui usar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Esta aqui é a fórmula de Bhaskara, escrita da maneira resumida, mas eu vou resolver esta questão achando primeiro o delta e depois achando o valor de x. Então, inicialmente, vou calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tudo bem? Então, eu vou ter 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 2. E é esse menos 2 aqui, olha. Como é negativo, eu estou botando em parênteses. Beleza, então. Então, esse delta aqui vai ser igual a 9. Atenção, atenção. Menos por menos. Quanto é? Mais. E aí eu vou ter 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o delta aqui deu quanto? 25. Ok. E aí vamos para o cálculo do x. X é igual a o oposto de b, sim, mais ou menos a raiz quadrada do delta que nós encontramos, dividido por 2 vezes a, ok? 2 vezes a, 2 vezes 2. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos 5, dividido por 4. E aí eu vou ter aí duas continhas para achar o x1 e o x2, não é? Sim. O x1 vai ser menos 3 mais 5 dividido por 4. Isso aqui vai ser 2 dividido por 4, que é igual a 1 meio. Sim. Ok? E para achar o x2, eu vou ter x2 igual a menos 3 menos 5 dividido por 4. Isso aqui vai ser menos 8 dividido por 4, que é igual a menos 2. 1 meio e menos 2 está aqui. É a letra A. Beleza, então chegamos aí na questão número 4, onde temos determine o valor de delta na equação, vou escrever aqui lá um pouquinho abaixo aqui, né? 3x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a 0. Veja que aqui nós não temos uma função do segundo grau, nós temos uma equação do segundo grau. Aqui a função já foi transformada em equação. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos calcular o delta. Simples assim, como usando a fórmula do delta, ok? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde delta vai ser igual a quem é b aqui? B é menos 6. Então eu vou ter menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 3, sim, vezes o valor de C, que também é 3, ok? Então, vezes 3 vezes 3. Delta vai ser igual a 36 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Quanto deu o nosso delta? Delta igual a 0. Está aqui a resposta. É a letra B. Tudo bem? Então, vamos aí seguir para a questão número 5. Apesar da fórmula de delta estar embutida na fórmula de Bhaskara, vale destacar sua existência e interpretação, pois o cálculo do discriminante delta permite-nos saber previamente quantas raízes tem uma equação do segundo grau. Se o delta é maior do que zero, se o delta dá um valor positivo, a equação tem duas raízes distintas. Se o delta é igual a zero, como foi o caso da questão número 4, o delta deu igual a zero, a equação tem apenas uma raiz. Mas se o delta dá um valor negativo, significa que a equação não tem raízes reais. Então, considerando estas informações, assinale a alternativa que indica o número de raízes. Atenção, a questão está pedindo o número de raízes da equação x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar aqui o delta. E a partir do valor de delta, eu vou interpretar se esta função tem uma raiz, duas raízes ou nenhuma, não é? Sim. Então, vamos lá. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde delta vai ser igual a, atenção, menos 3 ao quadrado, que é o valor de b, sim, menos 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que aqui é 2. Então, delta vai ser igual a
Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Quanto deu o delta? Delta igual a 1. Veja, o delta deu um valor positivo. Aqui nós temos delta maior do que zero. E quando delta é maior do que zero, o que é que acontece? A equação tem duas raízes. Então nós vamos marcar aqui quem? A letra C, que indica que esta equação, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, tem duas raízes. Tudo bem? Beleza, então. Questão 6. Conforme a ilustração abaixo, as raízes x1 e x2 de uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, são dois números cuja soma resulta em menos b sobre a e o produto dá igual a c sobre a. Então, nós temos aqui um resumo disto. Soma e produto das raízes. Sendo x1 e x2 as raízes de uma equação ax² mais bx mais c igual a zero, a soma x1 mais x2 é igual ao oposto de b dividido por a e o produto x1 vezes x2 é igual a c dividido por a. Veja, nesta questão aqui, nós vamos marcar a alternativa que traz as raízes desta equação. 2x ao quadrado mais 8x mais 6 igual a zero. Vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C? A aqui é 2, B aqui é 8 e C aqui é 6. Então, veja que a questão nos diz que eu não sei quem é x1, não sei quem é x2, mas quando eu somo x1 mais x2, o resultado é o oposto de B. Se B aqui é 8, vem para cá menos 8, dividido por A, no caso aqui, dividido por 2. E isto aqui vai ser quanto? Menos 8 dividido por 2, menos 4. Tudo bem? Não sei quem é x1, não sei quem é x2, mas quando eu multiplico x1 vezes x2, o resultado é, atenção, c dividido por a. Quem é c aqui? C é 6, dividido por a, que é 2. Então, este resultado aqui é 3. Quando eu multiplico x1 vezes x2, o resultado é 3. Quando eu somo, o resultado dá menos 4. Veja, professor, não tem essa resposta aqui, 3 e menos 4. Sim, cabeça, porque 3 e menos 4 não são os valores de x1 e x2. São o resultado da soma e do produto. Ok? Então, eu vou agora colocar as catracas para funcionar e vou pensar em dois números que multiplicados dá 3 e somados dá menos 4. Quem são esses dois números que multiplicados dá 3? Ora, 3 é um número primo. Dois números para se multiplicarem e dar 3 só pode ser 1 e 3. Beleza, professor. 1 vezes 3 dá 3, mas 1 mais 3 não dá menos 4. Isto, agora eu vou pensar nos sinais. Só pode ser menos 1 e menos 3. Porque, veja, menos 1 vezes menos 3 dá 3. Porque menos por menos dá mais, e 1 vezes 3 é 3. E menos 1 mais menos 3 dá menos 4. Porque os sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Resposta, menos 1 e menos 3. Letra D aqui, ó. Plau. Tudo bem? Sim. Na questão 7, se o coeficiente de x ao quadrado for igual a 1, ou seja, a igual a 1, as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero serão dois números cuja soma dá o oposto de b e o produto dá c. Veja que aqui aparece de forma simplificada, porque olha o dedinho aqui, o a aqui é 1. Então, quando isso acontece, a soma é simplesmente o oposto de b e o produto é c. Porque quando a é 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Ok? Então, considerando isto, nós vamos descobrir as raízes desta equação aqui. Olha, vou escrever lá aqui embaixo. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Veja, quem são esses caras? Quem são os valores de x1 e x2? As raízes da equação. A soma deve ser o oposto de b. Se b aqui é
é menos 8, então a soma deve ser 8. Por quê, professor? Porque é menos 8, que dá igual a 8. Então, quando você faz x1 mais x2, o resultado é 8. São dois números que somados dá 8. E o produto é igual ao termo C, ou seja, é igual a 15. Tudo bem? Beleza, então. Então, quem são esses dois números que multiplicados dá 15 e somados dá 8? Ora, só pode ser 3 e 5. Quanto é 3 vezes 5? 15. Quanto é 3 mais 5? 8. Acabou. Está aqui, letra E, 3 e 5. São as raízes desta equação. Questão 8, sabendo que menos 5, atenção, sabendo que menos 5 é uma das raízes da função y igual a x ao quadrado mais 9x mais 20, então a outra raiz só pode ser, galera, muito fácil. Muito fácil. Quando eu transformo isso aqui em uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 9x mais 20 igual a 0, eu estou vendo que A aqui é 1. Então, quando A é 1, as raízes são dois números que multiplicados dá C, somados dá o oposto de B. Foi isso que nós acabamos de ver aqui. Olha. Quando A é igual a 1, o produto das raízes é o termo C e a soma é o oposto do termo B. Beleza, então. E veja que a questão já nos diz uma das raízes é menos 5. Então, a outra raiz é o número que multiplicado por menos 5 dá 20. Então, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por menos 5 dá igual a 20? Ora, 4 vezes 5 dá 20. Mas aqui é 4 vezes menos 5. Então, significa o quê? Que não é 4, é menos 4 vezes menos 5. E isto aqui vai dar igual a 20. Porque se eu coloco 4 vezes menos 5, quanto é? Menos 20. Né? E nós precisamos de que dê quanto? 20 positivo. Então, a resposta é menos 4. Tudo bem? E veja, quando você faz a soma, menos 4 mais menos 5, o resultado é menos 9, que é justamente o oposto de mais 9. Porque a soma dá o oposto de B. Beleza, então, resposta aqui, menos 4. Sim. Questão 9. Relacione as equações às suas respectivas raízes x1 e x2. Então, nós temos aqui duas equações do segundo grau e temos aqui algumas alternativas que são exatamente as raízes x1 e x2. E como em ambas nós temos A igual a 1, basta a gente saber que a soma das raízes é o oposto de B e que o produto é o termo C. Então, aqui, nesta primeira equação, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0, a soma das raízes tem que dar quanto? Tem que dar menos 4. E o produto tem que dar 3. Então, eu vou procurar dois números que multiplicados dá 3 e somados dá menos 4. Será que é 1 e 3? 1 vezes 3 dá 3. Porém, 1 mais 3 dá 4 e não menos 4. Então, não pode ser 1 e 3. A alternativa correta é menos 1 e menos 3. Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo, porque menos por menos dá mais. E menos 1 mais menos 3 dá menos 4, que é o oposto de mais 4. Beleza? Então, está aqui a alternativa correta da primeira equação. Na segunda, eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. E a mesma coisa, a soma tem que dar o oposto de B e o produto tem que dar o termo C. No caso, a soma aqui tem que dar mais 2. Percebeu? O oposto de menos 2, mais 2. E o produto tem que dar menos 3. Então, eu vou procurar dois números que multiplicados dá menos 3 e somados dá 2 positivo. Então, se o produto é negativo, significa que um desses números, é negativo. Então, não pode ser 1 e 3. Então, estamos entre menos 1 e 3 e 1 e menos 3. Quem é que vai determinar isso? A soma. A soma tem que ser positiva. No caso, o valor maior tem que ser
positivo. Porque quando você faz menos 1 vezes 3, tudo bem, dá menos 3. Quando você faz menos 1 mais 3, aí você faz 3 menos 1, que é igual a 2 positivo. Então, está aqui a alternativa correta, é menos 1 e 3. Tudo bem? Na questão 10, temos a equação x² menos mx mais 20 igual a zero. Esta equação admite duas raízes, sendo que uma delas é conhecida. x1 é igual a 5. Assim, o valor de m deve ser... Veja, nesta questão, o que nós devemos descobrir é o valor de m. E a gente tem aqui em mãos a primeira raiz desta equação, a raiz x1. Então, veja, a gente já sabe que quando multiplicamos as raízes, x1 vezes x2, o resultado é o termo c. Se a gente tem a raiz x1, que é igual a 5, 5 vezes a raiz x2 dá o termo c, que aqui é dado, olha, é 20. Aí eu pergunto, qual é o número que multiplicado por 5 dá igual a 20? Ora, menos, é o 4. 5 vezes 4, 20. Então, a gente acabou de descobrir a raiz x2, que é 4. Beleza. A alternativa correta é a letra E, professor? 4? Não. 4 é a raiz x2. O que nós queremos saber aqui é o valor de m, ok? Qual é o valor de m? E como é que eu descubro isto? Pela soma. A soma é o oposto de b, ok? No caso aqui, o b está representado pela letra m. E quem é a soma? x1 mais x2 é igual ao oposto de b. No caso aqui, men vai ser igual a quem? A m. Já temos o x1, que é quem? 5. 5 mais o x2, que a gente descobriu, 4, é igual a m. Quem é m? 4 mais 5, 9. É igual a m. A resposta correta está aqui, letra D. Chegamos aí na última questão, questão número 11. Para realizar o esboço do gráfico de uma função quadrática, são necessários 3 elementos. Os zeros da função, o vértice da parábola e o f de zero. Ou seja, o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Beleza, então. O gráfico a seguir é o esboço da função. Então, tá aí o esboço. E nós queremos saber qual das funções aqui ele está representando. E aí, pessoal, nós temos uma dica muito valiosa, que é o f de zero. O f de zero indica para a gente o ponto onde o gráfico corta o eixo y. E esse f de zero é representado pelo termo c. Veja, a função quadrática é a função y igual a x² mais bx mais c. Esta é a forma genérica da função quadrática. E a gente já viu que este termo c aqui é justamente o valor que indica o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Ou seja, é o valor do f de zero. Então, quem é o f de zero aqui? É 8. Então, eu vou descartar todas as funções que não têm c igual a 8. Eu vou descartar a letra A, que o c aqui é quem? Menos 6. Não pode. Eu vou descartar a letra B, que o c aqui é 4. Não pode. E vou descartar a letra E, que o c aqui é menos 8. Também não pode. Então, estamos entre letra C e letra D. E aí, eu vou usar agora outra informação. Na técnica da soma e do produto das raízes, a gente acabou de ver que a soma das raízes é igual ao oposto de B e que o produto das raízes é igual ao termo C. Então, veja, o que é que acontece quando eu faço 2 vezes 4? Quando eu multiplico as raízes, eu obtenho quem? Eu obtenho justamente o 8, o termo C. E quando eu faço 2 mais 4, quem eu obtenho? 6, que é o oposto do termo B. Então, tá aí, mesmo, tá muito fácil. A alternativa correta aqui é a letra C. Y é igual a x² menos 6x às 8. Simples assim. Beleza? Então, é isto. Terminou, enviou, recebi aqui e agora é se preparar para a próxima atividade, sim, que está muito parecida com essa aí. Inclusive, a atividade presencial também está parecida. Lógico que tem algumas questões novas, mas o assunto é o mesmo. Beleza, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Aproveite para avaliar o conteúdo, deixando seu gostei ou não gostei. Considere a possibilidade de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!